Nos dias atuais, é comum dizer que nós humanos somos os predadores, o topo da cadeia alimentar, mesmo que muitos não gostem desse argumento. Porém, houve um tempo que nós éramos as presas. Certa vez na África, especificamente no Quênia, houve um massacre, dezenas de vítimas. Trabalhadores que construíam uma ponte foram sorrateiramente atacados pelo que eles consideravam como demônios, espíritos da noite. Tsavo era a região africana que esse mal se encontrava. Um local apropriado, pois a palavra traduzida significa algo como lugar de carnificina ou local de abates. 2 leões com uma inteligência fora do comum e uma crueldade maior ainda. Contavam que esse mal era a encarnação de 2 antigos e malignos feiticeiros. Os nativos de Tsavo os chamavam de fantasma e escuridão, já que no Brasil, graças ao filme, eram chamados de a sombra e a escuridão. E se você já está ansioso por essa história, venho te pedir humildemente que se inscreva no meu canal, pois assim você terá essa oportunidade toda semana. E se então gostar do que ver, eu te peço um like para me ajudar a seguir em frente e produzir mais conteúdos como esse. Recado dado, bora pro vídeo. A falta de presas e as invasões de território são os principais fatores por trás dessas trágicas ocorrências. Sem dúvida, a atividade humana, grande responsável pelo declínio da fauna e predação desmedida da flora, faz com que os felinos se aventurem por outras regiões e busquem por presas mais fáceis. No século passado, alguns biólogos afirmavam que após provar sangue humano, os leões desenvolvem preferência pelo gênero. Não era para tanto, mas notavelmente, alguns animais se tornaram reincidentes e após mudarem o cardápio, passaram a procurar por mais. Foi o que se sucedeu em Tsavo, região do Quênia, banhada pelo rio que lhe empresta o nome, uma localidade tão conhecida do Ocidente como se esperar de uma área remota no final do século XIX. Tudo começou em 1898, quando uma equipe de trabalhadores indianos chegou ao país africano para construir uma ponte sobre o rio Tsavo. Eles eram liderados por um tenente-coronel irlandês, chamado John Harry Patterson. Porém, o que seria uma evolução para a região acabou se tornando uma das maiores carnificinas da história. E não se pode dizer que os trabalhadores de certa forma não foram alertados, pois a palavra Tsavo no idioma local se refere a um local de abate ou um local de carnificina. Inicialmente, a história fazia referência à tribo Masai, um grupo de nômades que vivia no Quênia e na Tanzânia, e que se tornou popular por massacrar outras tribos mais fracas. Sombra e escuridão. O massacre que aconteceu em 1898 não foi feito por nenhuma cultura tribal, mas sim por 2 ferozes leões, apelidados de a Sombra e a Escuridão, que mataram muitas pessoas naquele ano. A matança aconteceu entre março e dezembro, quando finalmente as 2 feras foram mortas pelo responsável pela construção. A fama dos leões de Tsavo é muito grande, pois eles conseguiram fugir de várias armadilhas colocadas para capturá-los. Eram exímios estrategistas, pois os 2 animais também eram especialistas em dizimar expedições que tentavam localizá-los e matá-los. Muitos dos trabalhadores, inclusive, fugiram da região e abandonaram a construção da ponte com medo dos supostos monstros. O que torna sua história ainda mais incrível é o fato de que os 2 leões caçavam em dupla, um comportamento nada comum para essa espécie. Os habitantes da região também os chamavam de Shaitini, ou Demônios da Noite, daí a origem de seus nomes britânicos. Eles espreitavam os trabalhadores, esperando o momento certo para o ataque fatal. Quando acontecia, era tão rápido que em questão de minutos, muito sangue era derramado.
Os números não são tão precisos, mas conta-se que foram cerca de 135 vítimas, o que motivou os engenheiros a paralisarem as obras por 9 meses. Havia uma crescente revolta entre os operários indianos, maioria entre as fatalidades, que ameaçavam partir sem concluir o contrato. As ocorrências chamaram a atenção dos jornais, que logo colocaram Tizavo no mapa. Após muitas perdas, John Patterson conseguiu matar o primeiro dos leões em 9 de dezembro de 1898, precisando ainda de mais 3 semanas para aniquilar o seu parceiro. O segundo leão teria sido abatido com 9 tiros e era dito ter uma resistência incomum. Seus corpos foram empalhados e hoje se encontram expostos no Museu de História Natural de Chicago, nos Estados Unidos. O que a ciência explica? Várias explicações foram dadas para justificar o comportamento anormal dos animais. Uma das teorias era que as presas naturais dos leões da região foram mortas em massa, devido a uma epidemia de peste bovina, o que forçou os predadores a buscar presas alternativas. Outros dizem que os animais já estavam acostumados ao gosto da carne humana, devido aos vários corpos que mercadores de escravos deixavam nas estradas que cortavam a região de Zanzibar. Estudos recentes também apontam que os animais tinham problemas nos seus dentes, o que tornava caçar suas presas naturais mais difícil. Também acreditava-se que a carne humana poderia ser um complemento à dieta dos animais, e como trabalhadores eram presas fáceis, eles acabaram se tornando o alvo principal dos leões. Um estudo de 2001 contestou a versão do Coronel Patterson de que mais de 100 pessoas foram mortas pelos leões comedores de humanos e estabeleceram que, na verdade, o número real de vítimas giraria em torno de 28 a 35 pessoas. O que pode resolver o mistério dos desaparecidos é que, com medo, eles tenham fugido do local. Outra coisa que é correto afirmar é que, diferente do filme, os leões não tinham juba, o que é raro para um leão macho, mas que era algo natural aos leões de Tizavo. Talvez devido às altas temperaturas ou até mesmo o tipo da vegetação. Não existem dados oficiais sobre as mortes causadas por ataques de leões no mundo, mas é possível fazer uma estimativa com base nos dados de alguns países. Na Tanzânia, por exemplo, em média 22 pessoas morrem todos os anos por conta de ataques de leões. Sombra e escuridão, os leões assassinos de Tizavo certamente estavam acima da média quando se tratava de se alimentarem da carne humana. O que você acha disso tudo? Seria um exagero? Será que eles estavam seguindo seus instintos ou faziam aquilo por serem maus, de natureza sobrenatural? De qualquer forma, se tem um filme que eu gostaria de te indicar, é sem dúvidas A Sombra e a Escuridão. Apesar de um pouco datado, ele ainda é um clássico e com certeza ele vai te trazer momentos de suspense e muita tensão. E aí, chegou até aqui? Eu gostaria de te pedir uma chance para você conhecer mais sobre os meus conteúdos. Se inscrevendo aqui no canal, você não vai perder nenhum vídeo como esse. Um conteúdo seleto para expandir ainda mais o seu conhecimento. Você não vai querer ficar de fora, vai? E se já é um inscrito e gosta dos assuntos que eu trago aqui, já dá aquela clicada no like. Um pequeno gesto para você, mas que tem grande importância para mim. Um forte abraço e a gente se fala no próximo vídeo.